bem-vindo a todos. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas à nossa live de saúde mental. Temos aqui um compromisso todas as terças-feiras, às 20h30, com vários colegas do Brasil, sempre discutindo temas relevantes à saúde mental. E nós temos feito esse trabalho já desde o início da pandemia, com um grupo dos junguianos de Brasília e várias entidades parceiras. É uma satisfação estar aqui, num tema que nós, particularmente, eu tenho muito carinho, que é a questão do conceito de alma para Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, pai da psicologia analítica, um dos grandes nomes da psicologia contemporânea. E é engraçado porque parece que a gente está cometendo uma heresia, falando de alma, alma tem voz, conversar com a alma, o que é isso que esses caras estão falando? Por que isso é tão rico, por que isso é tão profundo, por que isso é tão divergente, inclusive, da psicologia positivista e mecanicista, abrindo, inclusive, as portas para uma percepção de uma subjetividade muito maior. A alma fala. E eu quero escutar muita coisa da alma. E, para tanto, eu convidei uma grande colega de formação, a professora Alda. Boa noite, professora Alda, bem-vinda. Boa noite, Jorge. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Esse é um tema que dialoga com a arte, com a música, com a poesia. Haja visto, professora, que a gente tem uma coisa de impacto quando a gente, por exemplo, pega um grande nome das artes, Quincy Jones ou vários outros mestres, Miles Davis, e você escuta um cara desses tocando, compondo, você fala, meu Deus, você sente a essência daquele ser ali, num trompete, num sax, quando a gente ouvia Ray Charles cantando, inclusive no filme do Quincy Jones. Eu lembrei muito de você, Alda, no filme, Ele agradecendo o Quincy Jones, Você fala, meu Deus, que coisa mais forte, E é interessante porque a gente comete essa heresia, para a psicologia materialista, que é não lidar com esse conceito de alma, Vamos começar, como é que a gente pode entender o que é essa alma, para quem está assistindo a gente, que está entrando agora na psicologia analítica, está começando a esmiuçar os conceitos, E por que é esse conceito, que Jung dedicou tanto tempo da vida dele, Por que isso fala a fundo dentro da nossa subjetividade, professora? Então, na verdade, eu vou falar da minha experiência, porque como Jung vai muito pela experiência, o que ele escreveu, depois que a gente vai ler o livro vermelho, a gente vai ver que as obras completas é a expressão do livro vermelho, do que ele viveu ali. Eu vou falar da minha experiência, como é que por que eu quis escrever sobre isso na minha monografia. Quando eu comecei a especialização no Instituto Jungiano de Brasília, eu me lembro que eu fiz uma pergunta lá no grupo, Eu perguntei assim, no WhatsApp, alguém sabe me dizer onde é que eu posso encontrar, uma pergunta inocente até, sobre alma nas obras completas de Jung? E aí ninguém me respondeu. Eu falei, gente, mas por que ninguém respondeu, E aí eu fui entender por que ninguém respondeu, porque é do início ao fim, ele vai falar disso. Ele vai usar outros nomes, ele vai usar outras expressões, mas o tempo inteiro ele está falando de alma e com a alma, E aí, durante o processo de formação, de especialização, eu fui vendo que ela vai permeando, os espaços nas obras completas, e eu fui vendo onde é que ela se expressa. Na verdade, é em tudo. Em tudo que há, em tudo tem alma. O que pode acontecer é a gente tirar a alma naquilo que a gente enxerga. Então, por exemplo, o Hillman vai trazer que
às vezes as cidades estão desalmadas, né? Tem um livro chamado Alma e Cidades, que ele vai dizer isso, que os prédios, eles estão desalmados, mas não é do ponto de vista concreto, não é do ponto de vista literal. É metafórico que ele diz isso, né? Como se as pessoas estivessem caminhando pelas ruas afora sem um propósito existencial. E aí fala, pode falar. É muito interessante, professora, que é um dos grandes livros. Eu convivendo com o pessoal do Centro de Estudos do Imaginário da Universidade de São Paulo, é Sim, um livro referendadíssimo no exterior na área de arquitetura e urbanismo, né? O sim, Sítio do Som, né? Cidade Alma. É muito interessante que tem uma sim, profundíssima discussão feita sobre o que é o habitar nas cidades a partir desse conceito, né? Nas sim, casas, nas cidades, nos edifícios, nos exato. bairros, né? Isso, exatamente. E aí isso vai se fundir com a questão da pós-modernidade, com a questão das relações das pessoas com o mundo, das relações interpessoais. Então, na verdade, está tudo interligado, não é as coisas, a alma ela não está compartimentalizada, né? É como nós nos relacionamos com ela. Não dá para falar do o que é alma, né? Mas viver a alma, experienciar a alma. Né? E para isso, para que a gente possa se conectar com ela, só o autoconhecimento que vai nos proporcionar essa conexão, essa caminhada, né? Que é todo dia em tudo. Nas relações, nos sonhos, na arte, como eu relaciono com a arte, com a minha vocação, em tudo. Outro dia eu li uma passagem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa passagem me gerou um textinho que eu já publiquei lá no Instagram, mas ela, quando uma coisa me toma, eu gosto de depois escrever sobre ela. E aí, esse livro, essa fala está no livro da Gnose de Jung, que é da Stephen Holler. Esse livro está esgotado, mas para quem quiser, eu consigo o PDF desse livro, tá? Nós Então, queremos, professora. eu posso compartilhar sim. Eu mando lá no grupo. Então, ele diz Maravilha. assim: para chegar a soluções verdadeiras, os seres humanos devem mudar não os seus conceitos, mas a si mesmos. Essas mudanças substancial, no entanto, não se fundamenta, essa mudança substancial não se fundamenta em informações teóricas, e sim no autoconhecimento. Lutar por nossa verdadeira natureza é, portanto, muito mais útil do que buscar o conhecimento analítico. Então, aqui, o que ele está falando aqui? A gente pode até. É importante o conhecimento teórico? Muito. Nós precisamos do conhecimento teórico para poder, ou nos tornar analistas, no caso, né, ou para ter um conhecimento a respeito de algo. Mas a experiência sobre aquilo que se lê é o que vai ganhar outro sentido, né? Eu acho que o Jung, o tempo todo, ele fala isso. E esse fim de semana, eu estava lendo um trechinho do livro Vermelho de Jung, que eu não tenho pressa de terminar de ler esse livro, estou lendo devagar. E aí teve algum momento que eu ainda, assim, eu estou em várias fases do livro. Em alguns momentos eu estou na introdução, em outros eu estou um pouco mais adiante, que eu estou em alguns grupos. Mas na introdução, o sono, ele resgata aquele sonho que o Jung traz de memória, sonhos e reflexões, que ele está lá em Liverpool, e aí ele faz um. Eu não vou precisar de entrar nos detalhes do sonho. Mas o que ele faz? Ele faz um desenho daquela imagem que está no sonho, né? E aí, o que eu percebi? Que o sonho, a gente projeta a imagem, por exemplo, no caso ele fez o desenho, mas ele vive a imagem, quer dizer, ele contém a imagem dentro dele e ele está contido nela. Então, esse trânsito, né, que não tem uma marca, não tem uma marca assim, uma diferença, um muro, né, tá tudo junto e misturado. E isso ganha uma outra dimensão, né, quando você sai do lugar de só ser o espectador. Você é o espectador, você é o protagonista e você é o escritor daquela história, né. E eu me lembro que há muitos anos, quando eu estava fazendo análise com uma outra pessoa lá, tem uns 15 anos.
ela falava assim, quem mais sabe do sonho, quem sonha. E eu, na época, ainda estava terminando a graduação, eu acho. Então, isso tem mais de 15, acho que tem uns 20 anos isso. E ela falava isso para mim, mas eu não entendia muito bem o que ela queria dizer com isso. E, de fato, é nós que sabemos da nossa vida mesmo. Né? Então, quando você traz isso, né, esse tema aqui, conceito e a voz da alma para Jung, é muito mais do que o conceito, né, como a alma se expressa e como é que ela pode se expressar. Na arte, nos sonhos, como eu falei no início, na vocação, enfim. E é isso que vai fazer diferença. Você trouxe o Quincy Jones como exemplo, você quer falar? Quer falar, Quero, Jorge? né? E é muito interessante porque o indivíduo ele é tomado pelas imagens, né? Pelas Sim, narrativas. De repente, alguma coisa toma exato. conta de você e acabou. Você vai ficar embasbacado, pensando onde estará Lázaro, né? Você fica meio Uhum, divagando. uhum, Cadê? Onde é que foi? Você vai dormir, você uhum. sonha com aquilo, né? Isso, Você toma café, você é possuído por uma imagem, né? exatamente. Isso. Que essa pode ser real, narrativa, Uhum. né? O nosso espírito é tocado, nossa afetividade é tocada, e isso é Sim, muito interessante, né, professora? Ao sim. tanto que isso, Jung foi muito feliz retirando a psicologia do materialismo, do positivismo e Uhum. abrindo uma frente de discussão dentro dessa subjetividade que é a Sim. singularidade do ser humano, né? Uhum. Porque isso é Sim. individual. Isso Sim, na verdade, o toca, que né? aconteceu com ele? Ele passou uma parte da vida no investimento profissional e depois ele viu que aquilo já tinha bastado para ele. Então, a partir de um outro momento de vida, ele começou a perceber que aquilo já não fazia mais sentido para ele, que ele precisava de algo mais. Foi o momento em que ele começou a dialogar com as imagens. Né? Então, foi puramente experiencial essa fase, né, do livro vermelho. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá muito Ah, bom. tá, porque A todo mundo qualidade desligou a tá câmera, boa. porque aí eu fiquei preocupada de eu ter congelado aqui sozinho. Não, tá muito Então, bom. e aí você falou do Quincy Jones, por exemplo, né? Então, assim, o que que essa pessoa tem de diferente das outras pessoas para despontar como um profissional por excelência, né? Para atrair tanta gente em volta dele. O que será que ele tem de diferente? Ele deu voz para a criatividade, né? Ele não rejeitou nenhum tipo de expressão, nada. E assim foi. Agora, me vem uma indagação, e aí uma pergunta para, de repente, dialogar com você, Jorge. Eu vejo esses filmes, por exemplo, dessas pessoas, né, que têm essa vocação, por exemplo, para o jazz. Mas eu não vi nenhum filme de jazz, por exemplo, a Billie Holiday, o próprio Quincy Jones, tem o Lee Morgan, tem vários, tem o John Coltrane, então tem várias pessoas nessa área da música que tem um nível de sofrimento, assim, num grau elevado. Outro dia eu assisti um filme da Billie Holiday, assim, eu vi o tanto que ela sofreu, né? E ela não deixou de cantar, mesmo sofrendo tanto. E aí eu fico pensando, por que será que essas pessoas sofrem tanto, mesmo expressando a sua vocação, mesmo estando em contato, em conexão com a sua vocação? O que, que você imagina, assim, que você acha que possa acontecer com essas pessoas? Mesmo. Olha, eu particularmente eu vejo a obra de São João da Cruz em cima disso, né? A Noite Uhum, Escura das Almas. Né? Quando uhum, você está tocado pelo espírito, pela vocação, não adianta você achar que o mundo vai ser um paraíso porque você encostou na sua individuação. Né? Você vai ter os embates contínuos e constantes, né? uhum, Até porque nós estamos falando de seres humanos que são mega sensíveis, né? uhum. A gente está falando de pessoas que têm um grau de sensibilidade que transcende a convencionalidade, né? Sim, uhum, Eu ri demais de uma história que eu escutei de um grande produtor musical de filmes, né, aí de Brasília, né, o uhum, Patrick, né, talvez um dos maiores produtores musicais nessa área de cinema. Ele teve sim, contato com, né, essa turma toda, e ele falando, a criatividade do Quincy Jones era tão grande que ele não achava com Michael Jackson o som de bateria que eles queriam.
Uhum. Para Beat It, né? A música que o Van Halen gravou a guitarra, né? Até a hora que ele achou. É a Uhum. tampa de vaso Uhum. sanitário. Uhum. Aí você fala, cara, não, não pode, né? E o pior que é, você bate aquele negócio e fala lá, a Beat It, né? Então, É tem uma isso. coisa que você fala, cara, ó a preocupação, o cara queria uma coisa diferente, né? Não, não tinha limite, né? Não Uhum. tinha. E pior que isso, né? Não é não ter limite, é que fica muito bom, né? Então, mas e tem uma outra coisa também que eu fiquei pensando enquanto você falava, que é assim, fazer conexão com o Daimon, que é a sua vocação, com o propósito da sua existência, você consegue se tornar um multiplicador, porque as pessoas vão projetar em você aquilo que você está expressando. Assim, como é que essa pessoa chegou nesse lugar, né, nesse patamar na vida? E aí você vai ser um ícone e as pessoas vão projetar em você. Isso tem um limite até, né, para a pessoa poder alcançar, não projetar em demasia. E aí eu fico pensando que essa carga que a pessoa recebe de projeção, isso é aí que é o divisor de águas, né? Da pessoa ter um cuidado de não se distanciar da sua própria alma, disso que ela está ali o tempo todo querendo expressar, e não sucumbir a essa projeção do mundo externo. Ou Então, seja, assim, como não é que virar um ela produto, né? não viram, quer dizer, aí vai ficar uma pessoa desalmada, vai ficar refém dessa projeção. E aí, nesse campo, a alma não fica ali mais, ela não fica mais presente, porque a criatividade vai embora e ela vai atender aos desejos daquilo que começou a ser imposto nela. Daí me lembrei agora dessa história do filme da Billie Holiday, porque, assim, tem a questão daquele momento de vida, né, que os negros eram tratados de uma forma muito mais hostil do que é hoje, muito mais, assim, essa questão era muito mais forte, muito mais presente, e também essa questão do uso de substância química, né, quer dizer, ela tinha os vícios, ela tinha um desejo de cantar, mas ela tinha também como é que ela ia dar continência para essa carga de projeção em cima dela, e como é que ela ia dar conta dessa violência também, né, na relação com as pessoas. Eu fiquei pensando nisso depois que eu vi esse filme, deve ter uns 15 dias que eu assisti. Eu vi um pedaço, aí eu achei muito pesado. Depois eu comecei a ver tudo de novo e eu consegui ver até o fim, porque é muito pesado, assim, a forma que essas pessoas eram tratadas, né? E ali eu imagino que eles devam retratar só um pedaço do que realmente foi, assim. O filme tem uma Sim. certa poesia, eu imagino, né? Mas a gente percebe muito isso na vida dos artistas, né? Essa alma Sim, sensível, né? Essa capacidade sim, de se sim, expressar na dor, na alegria, na tristeza, né? E sim. acho que aqui onde o que você está falando, professora Alda, é muito isso, né? Eu particularmente convivo com vários artistas, a gente vê isso, né? Quando a gente viu uma Cláudia Garcia cantando samba, a interpretação, ela mexe com você, né? Os grandes Uhum, artistas têm esse dom, né? uhum, De fazer você sentir na veia, né? uhum. Ah, eu falo que o sangue ferve quando a pessoa se expressa, né? Você não fica apático a essa expressão da alma, né? Sim. Professor e professora Alda, só um minuto, roubando aí da sua exposição, que não é minha. Mas vocês foram num ponto onde a gente discute nas aulas, Jorge, sobre o capitalismo, que eu chamo de capitalismo. Vocês foram aí agora em Nina Simone, em Janis Joplin, Jim Morrison, a Maísa, a mulher que é conhecida com o copo de uísque na mão, o Nelson Ned, o Nelson Gonçalves, né? São N artistas. Cássia Eller, professora de Brasília, eu cresci aí em Brasília. O Oswaldo Montenegro, por um lado, com toda aquela poesia, aquela inteligência de falar do amor, e o Renato Russo quebrando tudo, que é parte do Uhum, grupo. É interessantíssima essa exposição de vocês. Você falou aí a início que a alma tem todo sentido com a arte, né? Ela é agente, ela é onde nós estamos, ela é arte, ela é sonhos. uhum. Interessantíssima essa exposição de vocês. Muito Eu bom. senti no dever de trazer aí, Jorge e Alda,
a essa posição. O capitalismo apropriando da dor da alma e transformando essa alma em quê? Em dinheiro, em capital. Sim, exato. E aí, nessa hora, porque assim, aquilo que tinha um propósito no início, por isso que é muito difícil essa questão da conexão com a alma, porque a pós-modernidade, o mundo externo está o tempo todo ali para se fazer presente. Eu penso que a gente precisa sim, o ego precisa de ter o seu lugar, não vamos negar que o ego precisa de ter seu lugar, né? Mas assim, o quanto que isso vai ser, digamos assim, vai ser um benefício para o crescimento pessoal, porque também não dá para ficar só naquela coisa assim, vamos ver só a alma e o ego não vamos dar importância. Isso não existe. Nós estamos aqui justamente para estabelecer esse diálogo, né? Para mediar, né? Essa comunicação. Não dá para ficar interessante. Sim, professora, tem um ponto muito interessante. A gente que vai ler nos livros negros, o livro vermelho, né? Esse lado que praticamente eram os diários do Jung, né? A gente percebe que ao mesmo tempo, e isso é muito importante até a gente trazer para quem está assistindo a gente, né? É porque, para além da teoria, dentro desse campo da vivência, existia uma troca com a gente de uma supraconsciência, né? Ou seja, né, o Jung, tem hora que eu fico rindo lendo, cara, o cara tinha um quebra-pau consigo mesmo, às vezes, né? De uma ordem ética, de uma ordem moral, de uma ordem, ou vamos além. Ó, cara, essa teoria é chata demais, cara, para com isso, vai viver. Sabe? Aí você fala, cara, como é que isso está encadeado, né, dentro da nossa psique, né, num sentido evolutivo, num sentido rumo à individuação, né? Isso é fantástico. Porque a gente está falando de uma parte do ser que, ao mesmo tempo, tem uma funcionalidade muito clara rumo a esse processo de individuação. Né? Ou seja, rumo a uma evolução do ser humano, né? de embate mesmo, né? E o tanto que isso vem, o Jung dá essas pistas, né? A gente lendo agora os livros vermelhos e os livros negros, né? O tanto que a alma provoca, a alma te excita, a alma briga com você, fala, rapaz, Jorge, acorda. O sonho de hoje é para você poder mudar esse rumo desse negócio aí. Você está virando para a esquerda, para ir para a direita, moço, acorda. Né? E o tanto que a alma é provocativa. Né? Uma parte da psique é a psique, mas ao mesmo tempo distância da psique para tocar o indivíduo, né? Na verdade, é uma jornada solitária, né? O Jung vai dizer assim, que tem duas coisas que ele fala aqui, que eu estou pegando os trechos de algumas partes que eu escrevi na monografia, que eu coletei das obras completas de Jung, que ele vai dizer o seguinte, só é moderno aquele que tem profunda consciência do presente, né? E aí, quem chega a essa consciência do presente, necessariamente é solitário. Então, estamos vendo o coletivo, a pessoa está no auge do sucesso, ela está seguindo a vocação dela, por exemplo, seja ela qual for, qualquer vocação, um enfermeiro, um médico, uma pessoa um professor, mas não sucumbir à carga projetiva, à carga de projeção, é uma conexão que você precisa ter, um afinamento, né, uma harmonia com a sua alma, para não sucumbir à projeção, e isso é muito solitário. Você pode estar no seu processo analítico, e a gente sabe que o processo analítico são dois alquimistas ali, um dialogando com o outro, para poder chegar e devagar e desvelando, né, os mistérios que encobrem a alma. Então, assim, isso é um processo para uma vida inteira. Você pode fazer análise no tempo, sim. E essa é a beleza da subjetividade da alma humana, né? Onde você retira todo o processo de uma psicoterapia do senso de coletivo e joga na importância do indivíduo, né? É coletivo de bolo, né? Não é. E o coletivo é importante para a gente poder se relacionar. Só na relação, a gente só consegue conquistar essa questão do autoconhecimento
é na relação com as pessoas mesmo, não tem outro jeito. Não tem como você estar lá, né, no meio do mato, lá, não, eu sozinho vou conseguir, não vai. Você vai precisar de estabelecer relações interpessoais para poder você se ver no outro e o outro se vê em você, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é solitário. Então, assim, a voz da alma é para você, mas assim, isso ecoa também, isso se comunica com o mundo externo. Então, assim, isso não para, né? É um movimento que não tem fim. Quando Jung fala lá, aquela famosa frase, né? Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Para mim, essa expressão que ele traz é uma expressão que encampa muita coisa do que ele escreveu. Porque como é que eu vou deixar de ser o que eu sou? Não tem como eu deixar de ser o que eu sou. Então, assim, à medida que eu vou me conhecendo e vou integrando essas partes que eu desconheço de mim, à medida que eu vou parando de rejeitar aquilo que eu nego, né? Por exemplo, eu não quero escutar a voz da minha alma. Ah, eu sonho com uma coisa e depois eu sonho reiteradas vezes e não dou importância. Daqui a pouco o inconsciente para de se comunicar com você. Chega uma hora que cansa, né? A voz se cala, só que aí é onde a gente vê, inclusive, as grandes neuroses e os grandes adoecimentos, né, professora? Exato, aí que vem o adoecimento psíquico, a partir do momento que você para de se ouvir. Quando você depende de um outro, né, e essas relações, por exemplo, pautadas numa codependência, né? Não é uma expressão que é muito comentada dentro da psicologia analítica, mas a gente pode passear um pouco por ela, né? Por essa expressão. É você parar de se ouvir. Então, assim, eu dependo que o outro dependa de mim. E eu dependo do outro. Então, assim, fica uma relação complementar, mas funcional, mas um funcional empobrecido do ponto de vista criativo. Porque aí eu fico aprisionada naquela relação, sem poder, sem ter a oportunidade, sem ter a chance de saber quem sou eu, porque fica muito misturado. E aí, essa é a questão do caminho do autoconhecimento e da alma se expressar, de alma se expressar, é você sair desse estado de indiferenciação, que é aquele estado paradisíaco lá, quando a gente, por exemplo, a criança sai disso, né, vai em busca dessa individualização, que é uma porta para o caminho da individuação. Mas ninguém disse que isso era fácil. Ninguém disse que isso era fácil, né? Essa coisa de dar voz para a alma, né? Essas pessoas, por exemplo, que escrevem música, ou esses poetas, né? Os escritores, os cineastas. Eu, particularmente, professora, como eu conheço vários, né? As pessoas ficam, né, citando um exemplo, nosso querido Djavan, né? Ele não lança um CD a cada 4 anos, né? Um disco a cada 4 anos, porque esse processo de confecção, inclusive, é muito sofrido. Sim. O cara se rasga por dentro. E eu ouvi pessoalmente falando disso, Carlos Balo, seu grande baterista, né? Meu querido amigo falecido, né? O Arthur Maia, falando, cara, tinha dia que eu estava diante de um zumbi, assim, sendo atravessado por si mesmo, né? Sim. A tal ponto que ele transformou o luto numa das maiores melodias que ele já fez, né? O Djavan? É o fim do nosso amor, Flor de Lis, a história de uma perda que ele teve, né? Foi da filha ou da esposa? Agora eu não lembro. As duas, né? As duas, né? A esposa morreu no parto, né? Então você vê, e o cara conseguir cantar isso, para ressignificar a sua existência, é uma coisa do convencional, né? Professor Jorge, professora Alda, Sim. No caso da escrita, e vocês me instigaram novamente, eu espero não esteja atrapalhando, só um minuto. Não, pode perguntar. Eu vivo do cérebro, o Jorge sabe, eu sou revisor, editor, pensador, professor. Eu tive Covid e vi de perto a minha alma flutuar, rumo a outro lugar que eu não conheço. E eu transformei essa dor, professora Alda, e todos, em livro. O Jorge sabe.
ele, inclusive, contribui com 2 excelentes artigos. Eu fiz um livro, Covid e Reflexão com o Diabo. Então, mais uma vez, vocês instigam e cutucam a ferida. Eu costumo falar que escrever não é escrever. Escrever é receber. Escrever é quando a gente escreve um ofício, né? Ele é só adaptar os nomes, as datas, aí você escreveu um ofício. Escrever é receber. Aí a gente vai viajar lá na questão da espiritualidade, no Allan Kardec e outros. Só para, eu não sei se eu estou colaborando ou não, tá? Que eu sou leigo aí no tema. O Jorge que é culpado de estar aqui. Só para colaborar, tá certo? Não, mas o que acontece? O Jung, Antônio, ele é justamente isso, né? Ele encampa todos os saberes, né? Todos os saberes, antropologia, sociologia, filosofia, alquimia. Então, assim, não tem muros, né, dentro da psicologia analítica. Então, todos podem colaborar. Sim, com certeza. E é interessante, professora, que você tinha começado a entrar num tema que eu queria frisar ele, que eu acho super importante a gente falar, né? Porque hoje, na nossa pós-modernidade, tem sido cada vez mais comum as pessoas não dialogarem com si mesmas, né? Se na geração dos anos 70, anos 80, era natural, por exemplo, a gente ver os adolescentes fazendo diários, escrevendo poesia para as namoradas, sei lá mais o quê, né? Você tinha uma produção assim, né? A gente percebe que com o avanço tecnológico isso um pouco se perdeu. E eu lembro que o diário, que minhas irmãs, minhas primas, eu via todo mundo fazendo, que tinha cadeadinho, tinha segredo, aquela coisa toda. Isso, de uma certa forma, era muito salutar psiquicamente, né? Porque era uma forma, primeiro, da pessoa expressar os sentimentos dela, segundo, de elaborar e dialogar consigo própria, né? Sim. É muito gostoso quando a gente vai vendo, né, no livro vermelho, né, nos diários que Jung deixou nos livros negros, né? O tanto que, de uma certa forma, isso é autoritário, né? Essa questão de afetividade, de vida, né? É tão interessante. E, ao mesmo tempo, me preocupa, porque a gente vê muito o adoecimento de jovens, né? E várias outras pessoas na sociedade muito adoecidas, porque elas perderam essa capacidade de se perceber, de falar consigo própria, né? Que ela está tão focada em fazer caras e bocas para no Instagram, né? Que ela está tão sem graça, né? Tem que ver quais são as necessidades dessa pessoa, né? Com o que ela está conectada. Eu me lembro quando eu estava escrevendo a minha monografia, que eu estava muito... Na verdade, eu queria escrever sobre desobediência e liberdade. Estava com isso, assim, a partir do 2º ano de formação, eu estava querendo muito falar sobre isso. E aí acabou que caiu nessa coisa da busca da alma, né? A expressão da alma em busca de expressão e liberdade. E eu fui pensar muito sobre isso. Enquanto eu pensava, eu me lembrei de uma experiência, e eu já falei isso em outros espaços. Por exemplo, minha mãe, a maioria das mulheres, das irmãs da minha mãe, todas elas demenciaram. Não sei, assim. E minha mãe está com 83 anos e não corre esse risco mais, mas eu percebi que ela tinha um diferencial. Ela nunca parou de fazer crochê, nunca. E todos os crochês que ela tem feito ultimamente, todos eles são mandala. E ela vai criando essas mandalas, né, que na verdade são toalhas redondas que ela faz, mas mesmo que ela faça toalha retangular, são flores que ela vai juntando. Então, assim, é uma forma de ela se conectar com a força criativa dela. Então, independe da forma, o como não importa. O importante é você estar vinculado a essa força que te move, que é aquilo fala. Pode falar. E é muito interessante isso, professora, que você está falando, né? Porque a gente quer estandardizar e padronizar a criatividade, e a criatividade ela é muito singular.
né? A gente não consegue padronizar uma criatividade para todos, né? O jeito da mãe é fazendo toalha, o Djavan Sim, foi fazendo música, né? Ou pode ser que alguém sim. que esteja assistindo a gente aqui descubra seu caminho jogando bolinha de gude, né? Às vezes no Brinca, né? atendimento, né? Por que eu gosto tanto de atender? Porque ali é um momento que não vai se repetir. Então, o que eu vou fazer com aquilo que eu escuto, né? E o que a pessoa vai fazer com o que ela ouve já não me pertence mais, né? Então, ali, aquele encontro que é único, como ele não se repete, e não tem como isso, não está em livro nenhum, não adianta, a gente já vai se lembrar, óbvio, que quando a gente está atendendo, a gente vai lembrar de uma passagem ou outra de um livro. Você pode até citar essa passagem desse livro, não tem problema nenhum, contar um mito, contar uma história, qualquer coisa. Você pode, mas isso é transformador, porque quando a alma está presente, não importa como que você vai expressar isso, desde que aquilo você esteja de fato vinculado. Isso é dar voz para a alma. E isso pode acontecer da hora que você levanta, da hora que você vai dormir. Você não sabe como é que aquele dia vai acabar. Você pensa que ele vai acabar de uma forma, você pode até programar, mas o fato é que se você está aberto para a experiência, né, a chance de você fazer conexão com a alma todos os dias é muito grande. Agora, isso é fácil? Não, não é. Não é porque a gente está o tempo todo bombardeado de coisas que estão acontecendo no mundo aí afora. Então, como é que eu não vou... Eu vou me misturar com o que está acontecendo fora, né? A gente está vivendo momentos muito significativos em várias instâncias, no Brasil e no mundo, de várias formas. Mas como é que eu não... Eu vou me misturar, eu vou ouvir, mas como é que eu vou viver essa experiência que não seja do outro? A do outro, a minha é minha. Né? O Antônio acabou de dizer a experiência dele, né? De que ele viveu a experiência dele e ele colocou isso nas palavras. E o quanto que isso pode não afetar de uma forma positiva outras pessoas. Eu acho que o que tem acontecido, o que eu tenho percebido que tem acontecido hoje, dar voz para a alma, que a gente tem aproveitado muito esse espaço virtual, né? As redes sociais, elas têm os dois lados, né? Tem o lado que você pode oferecer para as pessoas o que você tem de melhor na escrita, na imagem, essas lives que tem acontecido, né, os vídeos, como também você pode usar para um campo da violência. Mas eu tenho percebido que assim tem tido muito mais ganho o espaço. Nós, profissionais da nossa área, tivemos muito mais ganho, mais benefícios. A gente foi fazendo descobertas, né, vivendo essa experiência de poder se expressar neste campo, do que antes. Antes a gente ficava lá no nosso consultório, fazia encontros presenciais, mas muito bacana, eu sinto falta disso, mas a gente está podendo usar o que temos agora. O que tem para agora? O encontro virtual. Então vamos viver isso. De que forma? Nos comunicando, fazendo conexão com a nossa alma e fazer a alma, né? Que é o que a psicologia analítica traz de uma forma bem significativa. No E o Brasil e no legal mundo, disso, né? professora, sim, e o legal disso que você está contando, professora, é que aqui nessa sala a gente já tem gente do Brasil inteiro. Uhum. Então, né, a gente fica, você em Brasília, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, e acho que a expressão da alma também, ela tem muita essa característica de arrebentar a fronteira, arrebentar tudo, né, abrir. Eu falo que a alma ela é assanhada, ela é arreganhada, né, ela não tem dó de quebrar, né, quebrar a porta, pular muro, seguir em frente e falar, eu estou aqui, né. Sim. Se você não der voz para ela, na medida em que a gente não dá, aí é que vem o adoecimento, né? O adoecimento nas relações, o adoecimento físico, o adoecimento psíquico, né? Eu me lembro que quando eu quis escrever sobre alma e liberdade, e na verdade eu queria escrever sobre desobediência, né?
e liberdade, daí, eu já comentei isso também em outros espaços, mas é porque isso me marcou muito numa conversa rápida que eu tive com o Leon. Eu gosto muito de falar dessa rápida conversa, porque foi uma frase que me fez virar a chave. Ele falou assim para mim: a nossa única liberdade é assumir nosso destino. Né? Então, assim, é você assumir a nossa única liberdade, assumir nosso destino, nada mais é do que, agora eu estou fazendo uma reflexão aqui em tempo real, né? Que é tornar-se aquilo que se é. É ser aquilo que realmente somos. Então, assim, Mas aqui a gente tem um grande paradoxo, professora, porque muita gente quer, a última coisa que ela quer é assumir quem ela é, né? E aí é onde a gente vê o grande drama da humanidade de hoje, né? Uhum. Sim, porque isso tem um ônus. Seria muito mais fácil alguém pagasse nossas contas, por exemplo, essas coisas para a gente. A gente pode até trabalhar, mas se cuidasse da parte administrativa ali, nossa, ia ser bom demais, né? Cuidar dessa parte que é chata. Tem gente que não acha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nossa, ia ser ótimo se tivesse alguém, né, que fizesse para mim, mas não. Talvez esse seja o meu desafio, né? De qual é o desafio? Então, assim, assumir o seu destino, ninguém fala que. Não é o destino que, quando o Leão falou, na hora eu não alcancei, nada mais é do que você assumir sua vocação. Aqui, todo mundo recebe um daimon antes de vir. Essa é uma fala que vem da psicologia analítica, então, um pensamento, digamos, que vem dessa linhagem, né, analítica, que você recebe um daimon. E aí você vai passar a existência nessa conexão com aquilo que faz sentido para você, não é o que faz sentido para o outro. E essa resposta só você que pode dar. Então, isso é da voz para a alma o tempo inteiro. Do começo ao fim da sua existência. Naquele livro, O Código do Ser, eu precisei de ler esse livro, mas eu não consegui ler esse livro todo, mas assim, o pedaço que eu li, eu fiquei muito impactada, que são as crianças que já cedo elas já sabem qual é a que elas foram destinadas. E eu penso que cada vez mais, à medida que nós fomos nos preparando para assumir esse destino, os que vierem depois da gente vão estar cada vez mais preparados também, porque eles vão receber essa, digamos assim, essa veia cultural, digamos assim. Essa conexão, ela vai sendo cada vez mais investida. Ao passo que, se você vive num mundo voltado somente para a pós-modernidade, pegando o exemplo que o Antônio trouxe, do capitalismo, essa questão somente do dinheiro, isso acaba se perdendo. E aí a gente vê, inclusive, mitos que sendo quebrados todos os dias, todos somos líderes, você vai ser um case de sucesso com 20 anos, essas bobagens de mercado aí que sempre deixam uma gigantesca lacuna, né? Onde as pessoas não conseguem, né, de verdade, compra livro e faz curso e tenta, só que por que não dá certo? Porque não tem alma. Uhum. Isso pode fazer sentido para algumas pessoas. Exato, mas não é ela, né? Sim. A gente não está falando da singularidade do ser, né? A gente não está falando de um processo criativo, inovador, que dá estrutura, que tem identidade, né? A gente está falando de mercado, né? E aí o mercado não vira. E fora que a pessoa, ela chega com 20, 30 anos de idade, né, rabugenta e frustrada, né, porque eu não consegui chegar, né, a ser um case de sucesso. Como se isso tivesse idade, né, e não tem. A pessoa descobre, a Adélia Prado descobriu a escrita aos 40 anos de idade. Assim, não é que ela foi descoberta, eu acho que ela foi, eu acho que ela já tinha isso dentro dela, porque é isso que lá no livro, se não me engano, no Lamento dos Mortos, que tem um diálogo com Hillman e o Sono, que essa coisa do propósito, ele só está ali esperando o momento de se expressar. Basta você dar uma chance.
para que isso aconteça. Agora, não é que você dá uma chance uma vez e aí acabou. Não, isso é todo dia. É todo Isso é dia, uma coisa né? diária, né? Sim, a individuação é uma plantação contínua, né? Sim. Onde você rega, colhe e vai sofisticando o processo, né? Uhum. É muito interessante. Eu estou lembrando aqui da Cora Coralina, né? Que foi começar a escrever já Também. idosa, né? Uhum. Terceira idade praticamente, né? Uhum. Sim. Aliás, E Tem gente que tem. quando ela Fale. começa a escrever, Jorge, e professora Alda e todos, ela coloca nada mais, nada menos no papel a alma que estava guardada a vida toda. Ela fala dos sim, doces, ela fala do tempo que ela foi amante, o tempo que ela fugiu com um camarada casado, e olha a época, o Uhum. tempo que ela viveu noutros Uhum. territórios, né? Uhum. Interessantíssimo, gente, vocês não sabem o tanto que eu estou viajando aqui no diálogo, tá? Eu tenho um texto aqui, e depois, se vocês me derem 45 segundos, eu leio ele, que é o agradecimento do livro do Covid. Parece que é o espelho dessa fala que a gente está escutando aí de vocês. Parabéns, estão meio firme. Porque o ok. Jung, o que que acontece? Como ele é muito experiencial, que ele tem aquela famosa frase, eu não sei nem se foi ele que falou, mas essa coisa de você deixar a teoria de lado, né? Na verdade, ela vai estar presente, e eu acho que eu falei isso há pouco tempo. Você pode comentar sobre a teoria, sim, mas desde que isso não ganhe, não tire a força criativa que está acontecendo ali do que a pessoa está trazendo. Assim, não fale de teoria, não cite nada. Para mim, não tem uma regra, né? Não, eu nunca vou fazer nenhuma citação. Às vezes eu faço, às vezes acontece de fazer, mas isso tem um contexto, isso tem uma forma de acontecer, né? Porque para pessoas isso é importante. A gente tem pessoas que eu atendo que gostam disso, mas desde que isso não roube a cena principal, o protagonista, que é a pessoa que a gente está atendendo. Porque isso, o que acontece? Como nós somos o protagonista da nossa história, a pessoa que a gente está atendendo, ela está justamente buscando esse espaço dentro e fora de si mesma, que é esse protagonismo. Porque o autoconhecimento é isso, né? É você assumir o protagonismo da sua própria história dentro de um mundo, dentro desse mundo que a gente vive, se misturando e se separando dos fatos. Não tem como eu não me misturar nas relações. Eu me misturo, mas depois eu me separo. Essa mistura, às vezes, ela precisa de acontecer, porque senão você não consegue se relacionar. Então, eu misturo um pouco, mas assim, qual é o limite dessa mistura? Eu me perco, se eu me perder, a alma não está presente mais. Eu fico desvitalizada à medida que isso acontece. Pessoal, nós estamos chegando aqui nos 10 minutos finais do nosso encontro. O Catine já mandou aviso aí, ó. Isso Né? aí, Jorge. É os 10 minutos, professor Alda. Os 10 minutos, né, para a E gente Murilo encerrar levantou a nosso. mão. Sim, mas eu queria antes, Tomás. né, dar sequência aqui num processo para a gente não fugir muito do tema. Eu sei que esse é um tema muito provocante, professor, e que todo mundo aqui vai ter uma curiosidade, todo mundo vai querer, né, dar um pitaco, porque a gente está falando da singularidade do ser humano. A gente está falando da tua vida individual, de você como pessoa, né? O que te rege, o combustível, tua gasolina, né? Que eu acho isso muito, muito interessante, né? A tua força vital, que depois até o Jung vai chamar, rebatizar a alma de ânima, né? E isso é muito bonito também a gente ver, né? Que é o que te anima, né? O que te dá vitalidade, é vontade de acordar cedo, né? O que está te empurrando da cama para poder ir trabalhar, né? E ao mesmo tempo, né, o tanto que isso é crítico, né? O tanto que isso é interessante, porque é o que vai demarcar para nós o nosso destino, dá um alívio de falar, poxa, eu tenho um destino, e dá a responsabilidade do indivíduo sobre isso tudo, né? Que é um tema pesado, né? É um tema forte.
E como é que a gente faz, Jorge, com as pessoas que levantaram a mão? Tem 2 pessoas aqui que eu estou vendo, né? Eu não sei mexer direito nesse novo Meet que mudou. Sim, depois a gente abre espaço para elas falarem um pouquinho rapidamente, né? Mas é muito curioso, professora, como a gente tem que ter a criatividade também de transformar isso tudo numa coisa leve, né? Uhum. De vida, de essência, de seguir, de tocar, né? Uhum. Sim. Quando você me chamou para falar do tema alma, eu falei, caramba, como é que eu vou... Eu não sei nem por onde que eu vou começar, né? Porque isso só é tudo que o Jung trouxe do começo ao fim das obras dele, né? Porque o livro vermelho é experiência, o livro vermelho é expressão da alma, o tempo inteiro. E aí, nós vamos descobrir qual é o nosso percurso, como é que nós vamos fazer, vou colocar bem entre aspas, como é que nós vamos escrever o nosso livro vermelho, né? Como é que está a escrita do nosso livro vermelho? Estou usando isso como uma metáfora, não é que cada um vai escrever um livro vermelho, mas é como é que eu vou seguir minha trajetória? Qual é o meu percurso daquilo que faz sentido para mim? E as pessoas que nos procuram nos consultórios nada mais são do que as pessoas buscando isso. E a psicologia analítica, ela não é para todas as pessoas que querem um processo terapêutico. Há pessoas que querem algo mais, digamos assim, que tem uma outra estrutura. A psicologia analítica, ela não tem, ela tem uma estrutura, mas quem vai montar é a pessoa que traz, não é a gente. Isso vai ser construído, né? Esse encontro com ela mesma, o caminho do autoconhecimento, é um percurso muito pessoal. Ela estando... É muito interessante, professora, porque sempre que a gente entra numa terapia um pouco mais profunda, a alma começa a se manifestar através dos sonhos, através das fantasias, através dos nossos delírios, através das nossas ilusões, dos relacionamentos, dos embates narrativos da vida, da expressão dos arquétipos, né? Então, de uma certa forma, mesmo que a pessoa fale, não quero aprofundar, a vida sempre está lhe convidando, falando, olha para mim, presta atenção em mim. Os sonhos que se repetem, por exemplo, o padrão de relacionamento que se repete. E vai se repetir enquanto não vier para a consciência, aquilo vai precisar de acontecer. Até que, em algum momento, que a gente caminha como que numa espiral, parece que a gente está passando pelo mesmo lugar, mas não está. O percurso do autoconhecimento é assim, né? Você vai tendo a oportunidade de se conectar com a sua própria alma neste campo, assim, dessa forma, que seja por meio dos sonhos, ou de tantas outras formas, vendo um filme, não sei, se relacionando com as pessoas, por meio da arte, desenho. Assim, não dá nem para citar, porque não tem fim isso. Porque isso está o tempo todo acontecendo. Vasto, né? É muito vasto, eu acho legal a galera ler a obra do Jung, depois ler o livro vermelho, depois de ler o livro vermelho, ler os livros negros, né? Vai lá na memória, memória é bem legal. Memória, suas reflexões. Memória é bacana. Né? É muito bom, né, professora? Nosso tempo está estourado já. Vou passar a palavra rapidinho para o professor Antônio, para ele ler o trechinho que ele falou para a gente fazer o nosso encerramento. Pode ser? E as pessoas que levantaram ontem, aí eu não sei como é que funciona aqui. O tempo não vai dar, professora, senão a gente fica aqui até depois de amanhã. Tá bom. Né? Professor Antônio? Eu me sinto lisonjeado de poder ler para vocês. Eu me senti tocado e, como autor do livro, eu vou ler para vocês o agradecimento do livro, desse livro, Covid, Reflexão com o Diabo. Então, é agradecimento. Tempo, a gente fala aqui de tempo. Tempo. Faz tempo que o mundo pensável, há tempos imbecilizado, esvai-se no sopro seco, rarefeito de um tempo tocado a ferro e fogo. Consequência capitalista a evidenciar a irracionalidade das políticas econômicas implementadas a doenças físicas, materiais, espirituais,
apenas sujeitos submetidos ao tempo escroto do mundo movido a falácias concretas. A abstração, faz tempos, nos rouba o tempo, a crença e o gozo. A imaginação implica num todo, há tempos, descoberto por meio da fuga da caverna, a partir do domínio do fogo, por meio das grandes navegações. A ideia de demarcar o mundo, dividido entre ricos e pobres, promoveu a babaquice mergulhada no nada, buraco negro de uma era pós, a qual situa o tempo pós-tudo. A inconsciência determina a consciência. O fluxo do capital instala, a cada segundo e tempo, a caótica e banal realidade bestializada, violenta, levada às raias do distanciamento do homem, açoitado no medo dele mesmo. As fotos e fatos da globalização mediatizada dão conta de um tempo no qual a questão sociopolítica, econômica e cultural esboça na tela da coletividade nada mais que fragmentos humanos cegados, emudecidos e surdos, a negar em vida a ontologia escrita enquanto totalidade e construto do Homo sapiens. A alma e a dignidade, olha a alma, professor Alda, a alma e a dignidade humana mal respiram a correr atrás das contas que cortam na carne. A gente falou disso aí. Finalizando, o Covid nada mais é que a covardia abstrata da realidade de um tempo a ser escrito na história, enquanto tempo de caos instalado e manipulado a isolamento, medo e, se der tempo, reflexão. Esse é o agradecimento do livro do Covid. E eu queria aqui, com muito prazer e de coração, sortear um livro para vocês. Então, a gente acha aí uma maneira, sortear um livro e eu envio pelo correio para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo. Jorge. As outras palavras finais, professora. Eu só preciso de dar uma resposta aqui, que eu vi que o Renilson fez uma colocação. Ele perguntou aqui, né, uma questão, o daimon recebida por cada pessoa e a atração exercida por ela, que atua no multiplicador, trouxe-me ao coração o arquétipo do curador ferido. A ferida atrai e é objeto de cura para si e para o outro. Há uma relação? Sem dúvida. No livro Psicoterapia da Von Franz, esse livro, ele não tem para vender, eu não sei porquê, é um livro tão bom, ele é da Paulus, mas ele tem PDF também. Na página, eu fiz uma citação lá na monografia, está na página 299, fala dessa coisa, do xamã, né, que o sacerdote curador, ele vai ser o multiplicador, né? Essa é uma reflexão que eu faço a partir da experiência, porque não tem como você viver sua experiência em sua integralidade e não sermos multiplicadores, porque você vai atrair pessoas. Quando você integra a experiência, você vai atrair as pessoas. Elas vão projetar em você, sim. E o mundo está tão carente de alma que quando alguém aparece com alma, ele arrasta milhares de pessoas em torno. É isso que é curioso, né? A gente fala tanto de sucesso, de visibilidade, mas eu vejo isso nas artes. Quando aparece alguém que você sente que, por mais que seja singelo o trabalho, quando tem alma, isso chama atenção. Sem dúvida. Isso gera um processo muito interessante, né? Pessoal, quero agradecer a todos, agradecer a professora Alda, professor Antônio, todo mundo que participou. Esse é um tema que não tem fim e no futuro a gente faz outro, né? O repeteco da voz da alma, né? Que isso aqui é uma delícia, né? Sim. Eu acho que fala muito claro e de um jeito muito para nós que trabalhamos com a psicologia analítica, porque é onde nós temos o divisor de águas de uma verdadeira escuta da subjetividade humana. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Aí tem o Antônio que quer sortear o livro. Aí eu não sei como é que vocês vão fazer. Nós temos 26 alunos em sala, incluindo a professora Alda. Então, eu deixo por conta da Catiane aí, que parece que está
assessorando o Jorge, ou o Jorge, dentre esses 26 nomes aí, escolham 2, vou sortear 2 livros. E aí eu envio pelos Correios. Vocês deixam o endereço Então, com o professor Jorge e ele me no, contata. ó, número 8 e número 15, Catiane. E olha, vocês têm que ter certeza que eu não vi para poder falar. Só que aqui não tem número. Como é que a gente faz? Conta aí de cima para baixo, 8 e 15. 1, 2, tá. Ela vai contar a partir do que ela está vendo, da experiência dela, Isso, né? De outra experiência. Isso. E... Elise Dias é a 15.